E no versículo 11 fala, né, que com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então Jesus ele veio não apenas com palavras, mas ele veio com sinais, com milagres, a fim de ratificar o seu legado como filho de Deus e ser compreendido como tal pelos da sua geração. No versículo 12 diz assim, aqui eu tenho que voltar aqui um pouquinho, subir um pouquinho. No versículo 12 diz assim, depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, Cafarnaum era meio que uma base ali, onde Jesus ele se deslocava para as cidades ao redor e tinha ali o seu ponto de apoio em Cafarnaum. E é interessante, né, que fala da mãe, dos irmãos e os discípulos. São três, né? Faz uma divisão tripla aqui, a mãe, os irmãos e os discípulos. Aqui fala dos irmãos de Jesus, e aí começa a dizer que realmente Jesus não era filho único de Maria, apesar de alguns dizerem que aqui os irmãos poderiam ser primos, etc. Mas existem apontamentos que realmente isso aqui não eram apenas os primos ou parentes, mas eram irmãos realmente de sangue de Jesus. E a Bíblia fala muitas vezes dos irmãos de Jesus. No versículo 13, diz assim: A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. A Páscoa, né, era uma das três festas de Israel estabelecidas por Deus no Velho Testamento, em que todos os homens eles tinham que subir a Jerusalém, eram obrigados a isso, no mínimo 3 vezes ao ano, nas três grandes festas: a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então, nessas três festas, os judeus, homens, eles eram obrigados a ir a Jerusalém cultuar a Deus nas festas. No versículo 14, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Então, costume naquela época, né, as pessoas vinham de longe, tinham que fazer seus sacrifícios, né, aqueles que não tinham muito recurso, faziam ofertas, sacrifícios de pombas, né, de animais pequenos, e não as ovelhas, que eram os animais de porte médio, ou bois, os animais de porte maior. Mas, a despeito assim de parecer uma necessidade ter ali ovelhas, pombas, bois, para se poder comprar e oferecer, alguns estudiosos, historiadores, não podemos afirmar, mas deduzem que já havia certo conluio desses vendedores com os sacerdotes, porque os sacerdotes investigavam a qualidade dos animais e dessa forma, mesmo que o animal estivesse em perfeita ordem, eles eram rejeitados pelos sacerdotes e as pessoas tinham que vender ou tentar trocar esses animais rejeitados com os vendedores e também trocar o seu dinheiro da sua nação de origem, né? Porque eram pessoas de vários povos do mundo, iam lá nos cambistas tentar trocar os seus valores, né? Obviamente que, como os dias de hoje a gente vê, naquela época também deveria ter os oportunistas, os interesseiros, né? As pessoas muito interessadas em ganhos, e as pessoas ganhavam muito valor, né, nessa troca financeira aí, ou seja, ou trocava com a perda ou não tinha condições de obter a moeda local. Então havia essa cultura, segundo alguns historiadores, que os sacerdotes rejeitavam os animais eles eram trocados, obviamente, por preços bem inferiores e eram oferecidos animais já atestados pelos sacerdotes, né? E na realidade, o que se fazia era o seguinte, né? O sacerdote rejeitava sem causa, e na realidade aquele animal que era entregue, rejeitado, era revendido para o próximo
como animal puro que tivesse interesse em adquirir aquele animal. No versículo 15, diz assim: Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou a meio as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai essas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Aqui, de certa forma, nós podemos entender que o foco ali não era muito o serviço a Deus, mas era a questão comercial, né? As pessoas estavam ali interessadas em fazer negócio. No versículo 17, continua dizendo: Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então, esse é um texto que está em Salmo 69, versículo 9, onde o salmista ele expressa a sua dedicação a Deus e ao templo, que era o local da habitação de Deus. No versículo 18, os judeus o contestaram dizendo: Que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Ou seja, com que autoridade você vem nos expulsar e exigir que nós saiamos daqui em virtude de defender a honra de Deus aqui no templo? Né? E Jesus fala algo que eles não compreenderam naquele momento, né? Ninguém entendeu naquele momento e os discípulos também não entenderam. Ele fala assim: Jesus lhes respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. No versículo 20, né, os judeus da época sabiam o tempo que aquele templo havia demorado para ser construído e replicaram: Em 46 anos foi construído este templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Então, nem as pessoas da época entenderam ali aquela afirmação de Jesus, acharam que Jesus estava falando de uma construção física de pedra. No versículo 22, né, esclarece, dizendo por essa razão, não, no versículo 21, digo, ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Então, Jesus estava falando claramente, né, óbvio que naquele momento ninguém entendeu, mas depois os próprios discípulos entenderam o que Jesus havia falado, que não estava falando do templo físico, mas sim do seu corpo. No versículo 22 diz assim: Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos do que ele dissera isso. E creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Ou seja, quando eles viram a ressurreição, né, e o templo é uma projeção, uma sombra do próprio Cristo, né, onde representam ali os estágios da adoração, do culto a Deus, né, o altar, onde os animais eram oferecidos, a pia para lavagem, aí no Santo dos Santos, isso no átrio externo, e no lugar santo você tinha à esquerda, quando entrava no tabernáculo, você tinha o candelabro, o menorá, à direita você tinha a mesa dos pães, da proposição, com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e próximo ali ao véu, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, você tinha o altar de incenso. E após o véu, você tinha a Arca da Aliança, com a sua tampa, com os querubins voltados para dentro, simbolizando ali o local da presença de Deus. Então você tinha ali uma imagem da obra que Cristo deveria fazer, através do sacrifício, da lavagem. Jesus fala da lavagem pela palavra, do sacrifício do cordeiro. Jesus fala de si mesmo que ele é a luz do mundo, fala que ele é o pão da vida, e também ele diz que ele está à direita de Deus Pai a interceder por nós. Então ele cumpre todas aquelas etapas daqueles utensílios que deveriam ser atendidas para se chegar à presença de Deus. Ou seja, para se chegar à presença de Deus, deveriam ser vencidas todas essas etapas de adoração, e Jesus venceu-as por nós, nos apresentando ao Pai, nos mostrando um caminho ao Pai. No versículo 23, né, já finalizando aqui o capítulo, versículo 23,
Diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, Jesus estava em Jerusalém. Muitos, vendo os sinais que ele faziam, creram em seu nome. Então, os sinais, eles ratificavam a condição do Messias, a condição de Jesus como Filho de Deus, porque ninguém, mesmo os profetas do passado, não chegaram a realizar sinais tão maravilhosos como Jesus realizou em seu tempo. Mas, no versículo 24 diz assim: mas Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Ou seja, Jesus, a despeito talvez de muitos elogios, muitos destaques que fossem feitos para ele, tu és um homem, um profeta magnífico, de grandes sinais, Jesus conhecia a todos eles. Jesus conhecia o coração do ser humano, até porque ele é o criador do ser humano. No versículo 25, finalizando, ratificando isso que nós estamos dizendo, continua falando. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Jesus ele é o modelo de toda a criação, porém a criação se perdeu, pecou, através do homem e perdeu a sua direção. Então Jesus sabia muito bem quem era o homem e qual era a sua verdadeira natureza. Bem, meus irmãos, então esse é o capítulo 2, um capítulo curto, e que Deus abençoe, e as dúvidas você pode colocar aí no comentário, nós vamos tentar tirar, tá certo? Que Deus abençoe vocês, e nós continuamos aí no capítulo 3, no próximo vídeo. Deus abençoe.